Ok. Quem vai fazer a abertura para a gente? A oração de abertura? Posso fazer. Bora, Maria, então. Obrigado. Vamos nos concentrando aqui no nosso estudo dessa tarde, pedindo a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão, que possamos ter um entendimento, que possamos dar o nosso melhor e aquilo que não entendermos, perguntarmos, tentarmos tirar as nossas dúvidas, para que na próxima aula possamos dar continuidade com um pouquinho mais de clareza. E assim, vamos pedir ao Pai licença para iniciarmos o estudo dessa tarde, com a graça de Deus e de Jesus. Assim seja. Ok. Eu parar de compartilhar, já viu aqui. Então vamos à Gênese. A gente começaria hoje no 40, mas vamos fazer aqueles 15 minutos de retrocesso aí, porque tem inclusive partes bastante importantes que a gente tem anterior. A gente relembrar quais são os pontos. Sugiro a partir da 30, 31 ali, 31. Ele começa a listar, né? Ele começa a falar os principais pontos. Vamos lá? O que ficou para você? Oi? O que ficou para vocês da anterior, dos itens anteriores aí? Antes da gente começar hoje. Eu entendi que, resumindo os itens que nós lemos, a gente conseguiu ver a beleza, né? O conforto de saber que não acabamos aqui, que a vida continua, que nós vamos ter oportunidade de nos encontrarmos com os nossos entes queridos que tivemos contato aqui na Terra. Vamos ter também a oportunidade de nos melhorarmos, irmos e voltarmos quantas vezes forem necessárias, né? Então, esse consolo de saber que tudo, que o que acaba é a matéria e não o espírito é imortal, isso nos deixa, assim, de uma certa forma, bem fortes para enfrentarmos os desafios que, né, aparecem em nossas vidas. Isso. E nos traz a liberdade também, né, Maria? Assim, o mérito é nosso, somente nosso, não tem ninguém que nos dá nada, as conquistas são nossas, a nossa evolução depende dessas conquistas, que são só nossas, então a gente não depende de ninguém, né? E que a gente nasce, a gente está sempre progredindo, entendeu? E aí sim, a gente vai de uma vida para outra progredindo e evoluindo. É bem isso mesmo. A gente recebe a base, porém o desenvolvimento vai depender da nossa vontade. Nós somos livres, temos livre-arbítrio para tocarmos para frente, né? Isso. Só depende da gente. A gente não depende de ninguém. Aqui eu acho importante o item 32, que ele vai falar da questão da relação de inerência. Que ele vai falar sobre a felicidade ou a infelicidade na vida espiritual são inerentes, né? Então já mostra bem essa relação de inerência e não uma relação de causa e efeito mecânica, como muitas vezes a gente entende aqui, como na matéria, né? Então, o sofrimento dura quanto tempo dura a causa. E a causa está no espírito, né? Está na sua escolha. Isso. Sim, e aí isso aqui já começa a tocar na questão do mérito, não? Aqui... Sim, porque aqui, mas no item 30, quando ele vai falar a questão que, né, não existe demônios e nem seres criados à parte, né? Ele coloca, todos somos filhos das nossas próprias obras. Então, tudo está na nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Isso. 34 fala da pluralidade das existências, né? Como a gente tem muitas existências, e a gente vem principalmente pela necessidade de progresso, né? De nós progredirmos, né?
fica muito no nós, né? Percebam aí que assim, não é pela necessidade do mundo progredir, é pela necessidade do espírito progredir, né? Só frisando isso daí, né? O mundo é uma consequência do nosso progresso, progride segundo a gente. E não o contrário, a gente progride segundo o mundo. Então, em tempos como se diz, de regeneração, né? Tem muita gente aí achando que é o contrário, que o mundo vai progredir e nós vamos juntos. Não, na verdade, é nosso... A gente que tem que mudar, ou a gente muda... Regeneração. Hein? Oi, Maria. A gente que precisa mudar, ou a gente muda ou não acontece nada. Não, eu acredito que tem um porém aí no que você falou, Sátiro. Manda ver. A evolução, ela acaba arrastando os indivíduos a ele ter mais utensílios para utilizar. Sim, mas então, vamos dizer assim, aumenta a responsabilidade, porque o mundo vai melhorando e o indivíduo tem mais condições de dar o seu melhor. E ele pode se negar a fazer uso disso. Sim, mas é o que eu disse. Mas o mundo só se torna um mundo de regeneração se os espíritos que estão lá evoluírem antes. E não o contrário. Eu me torno um espírito no mundo de regeneração porque o mundo evoluiu. Entendeu? Quando a maioria de nós evoluir, aí o mundo começou a mudar para a regeneração. É isso que eu quis dizer. Mas é isso mesmo. A gente só evolui por vontade própria. E evolui segundo o progresso, o conhecimento que a gente tem adquire. Isso aí essa é uma relação, mas a evolução ela é primeiro do espírito e depois do mundo. E não como tem gente querendo dizer o contrário. Tem gente o que o pessoal, que o mundo vai mudar, assim, que vai ter catástrofe. O que você está falando está correto. Só que é assim, a lei, ela impele, ela incentiva você a começar a fazer uso disso. Ou seja, ela te dá a possibilidade de você não poder dizer e alegar que você não estava informando. Isso. Então a coisa vem de arrastão. Olha, está acontecendo, está aí, você não tem como tapar os olhos. Isso. E é um incentivo do todo para você melhorar. Sim, é um incentivo, é isso mesmo, nesse ponto. Não, a gente é incentivado, a palavra certa é essa, né? A gente é incentivado a embarcar, a ficar nessa barca que está acelerando. Porque ela só acelera, ela não retrocede. A maioria está indo para frente. Alguns podem até parar, mas a maioria está empurrando para frente. É bem isso mesmo. Mas é uma boa lembrança isso daí. Aliás, uma importante lembrança. Esse capítulo tem muitos pontos interessantes, né? Aí no 35 fala daquilo que a Maria tocou, né? De que a gente vai, encontra as pessoas em vidas diversas, né? Os nossos irmãos, vamos e voltamos, né? E somos solidários no passado e no futuro. Acho legal o 36, todinho acho legal, né? A história de com a reencarnação desaparecem todos os preconceitos. Todos os tipos, né? De raça, de casta, de tudo, né? Até numa semana teve aquele vídeo preconceituoso, né? É interessante a gente ver, né? Ainda hoje eu ouvi alguns comentários da minha esposa, de algumas pessoas assim, como é que pode, num mundo tão desenvolvido, a gente ainda ter pessoas desse tipo, né? Que são preconceituosas. Pode ter um monte, né? Tem muita gente ainda que é preconceituosa de várias maneiras. Né? Cabendo a cada um aí mudar. Né? E aí, a Juliana já nos ajudou e disse que o segundo parágrafo, vamos reler ele, vamos reler o 36, e o segundo parágrafo ele foi retirado da Gênesis. Podemos especificar aí por que vocês acham que foi retirado, vamos relembrar. Então, sugiro reler aqui, vamos lá. Vou reler do começo do 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta,
já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. Desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Agora vem o parágrafo retirado. Somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subordinados pelo espírito. São iguais e subordinados. Pelo espírito são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior. Talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que comandamos. Realmente, acaba, né? Essa colocação me lembra um fato que eu não sei se vocês sabem, mas como é que a reencarnação saiu da Igreja Católica? Vocês sabem que a reencarnação aceitava a Igreja Católica. Conhece a história, né? Interessante. É a mesma coisa, né? Quer dizer, a rainha foi lá e falou assim, não gostei, não quero vir como uma plebeia. Então, aí o Papa foi lá e acabou com a reencarnação. Né? Então, a bel prazer de uma pessoa, né? Ao bel prazer, mudou a religião inteira, acabou com a reencarnação e aí continua, aí a gente só tem ressuscita, né? Não reencarna. Porque aí poderia continuar cometendo os erros que quisesse. Pois é. Então, essa história é bem emblemática do uso dos poderosos, né? Dos pretextos poderosos que habitam a Terra com a gente. E nós mesmos, né? Para não cairmos nesse tipo de erro, né? De achar que a gente é melhor que o próximo que está ali, em nenhuma circunstância, né? A gente tem que ter a humildade e lembrar disso. Então, realmente é uma parte bem direta, né? Um direto no queixo. Para quem não queria ouvir, disse com todas as palavras isso daí. Não tem que conversar mais, eu acho. O que vocês acham? Alguma coisa a mais? Não, né? Então, eu me lembro, não sei se alguém tem alguma coisa para lembrar, eu não lembro mais. Então, tira o homem ser um espírito livre, independente e tal, aquela história da lei. O 38... o Arthur, que está no outro lá, ele lembrou uma coisa bem interessante, que eu fiquei... Ele falou uma coisa na quinta-feira, bem interessante, né? Ele falou assim, se vocês perceberem, tudo bem, houve adulterações na Gênese muito fortes, a gente sabe, as mais importantes, assim, a gente já sabe. Mas, na Gênese tem muita coisa que está dita e que os espíritas não estão sabendo dizer. Não estudaram, não foi adulterado. Que está escrito aqui. A gente lê um monte de coisa. Aí ele corroborou aquela discussão que a gente teve. Eu até comentei que a gente teve uma discussão no sábado, ele corroborou, dizendo assim, está faltando muito estudo para os espíritas, entendeu? Na verdade, para que o espiritismo realmente seja espiritismo, aquilo que a gente debateu muito aqui no sábado passado, está faltando estudo. As pessoas têm que se voltar mais para o estudo, entendeu? E deixar um pouco de lado as outras atividades. E antes, para poder até usar no dia a dia, né? Porque a gente aprende e aí utiliza, né? Aquilo. Ou melhor, a gente toma conhecimento, utiliza e aprende por utilizar. Aí as pessoas não estão tomando conhecimento e estão aprendendo aquilo que querem ou que ouvem falar no Espiritismo. Enquanto que está escrito um monte de coisa que as pessoas não estão usando. Então está faltando estudo. Quer dizer, apesar de ter partes importantes que foram suprimidas, tem outras que não foram suprimidas.
E as dicas estão todas aí, já no capítulo 1 da Gênesis. Então está faltando alguém que estude. E que estava na Revista Espírita também, né? E aí não vou nem falar, né? Porque a Revista Espírita, então, a gente não estuda mesmo, não é motivado, não é levado. Isso não é... Sabe que eu nunca vi um livro da Revista Espírita, pessoalmente, nunca foi apresentado, nunca vi. Em nenhuma livraria, em nenhum congresso que eu fui, eu acho que eu vi um livro dele. Não, aqui os livros da Revista... Eu sabia que existia, mas eu nunca ninguém deu foco, sabe? Botou para vender claramente, assim. Eu me toco disso hoje, a gente começa a lembrar, fala assim, acho que eu nunca fui apresentado. O que não me isenta da falta Tiru, tem algo a respeito da Revista Espírita, que é um sofisma muito divulgado. É como se ela fosse um laboratório onde Kardec testava as teorias e depois, se elas fossem aprovadas, viravam um livro. É uma visão totalmente equivocada. É mesmo? Tem essa visão. Nossa, já ouvi isso daí várias vezes. Eu não ouvi, não. Eu sabia que era um material importante na obra, mas assim, eles passam uma noção para a gente de que é secundário. Isso eu vou admitir. Eu sempre achei que era secundário. Até o ano passado eu achava. Aí que eu fui ver a importância da Revista Espírita. Entendeu? Como ela é a base de literal dos livros, entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido esse tipo Era bom depois a gente ter um estudo só da Revista Espírita, né? Quando acabar a Gênesis, a gente fazia um estudo só da Revista Espírita. Eu acho que é um bom estudo. Eu concordo. Acho que é um bom estudo, sim, para a gente fazer. Porque é uma coisa importantíssima e que quase ninguém dá valor. Eu comecei a dar mais valor, que eu comecei a ouvir falar mais num grupo de reunião que eu tenho nas quartas-feiras, uma amiga, ela fala muito da Revista Espírita. E também depois comecei a participar daquele estudo de quarta-feira com o pessoal do JC. A Ju também fala muito da Revista Espírita, né? Agora nesse grupo vocês começaram a falar, mas eu também não tinha essa noção da importância. Pessoas que divulguem mais. Eu acho que a gente podia, até eu concordo com você, eu tenho buscado, toda vez, no mínimo, quando eu estudo a Gênesis, quando tem uma nota que aponta para a Revista Espírita, eu vou lá e estudo aquele artigo. Assim, o mínimo que eu faço é isso. Mas talvez a gente possa incluir em cada capítulo alguns artigos. Talvez até a Ju, o Conde, vocês que já têm uma noção melhor, possam sugerir uma meia dúzia de artigos que fica para dever de casa. Tipo assim, olha, esse capítulo aborda, dá uma olhada nesses materiais aqui, entendeu? Ou então a gente vai lá para a parte dos apêndices e já pega o capítulo e já puxa quais são todos os artigos e dá uma lida, porque é uma forma da gente começar a ler, entendeu? Assim, pelo menos assim a gente está sintonizando a Gênesis que eu acho que isso é importante também, a gente sintonizar as duas coisas. Que complementa. O capítulo que Kardec mais cita, né, a Revista Espírita, é no capítulo dos fluidos. Porque ali eu acho um capítulo extremamente importante trabalhar em conjunto com aquilo que Kardec citou, porque para a gente poder, né, entender o fluido e a faculdade, né, a mediunidade, os tipos de mediunidade, que ele vai trabalhar lá, os fenômenos, tudo isso, a gente estudando os casos da Revista Espírita que ele traz, fica mais fácil da gente conseguir trazer o entendimento. Eu já tenho pronto em slide o capítulo dos fluidos, porque é o que a gente está no estudo do legal. JC, né? E aí lá mesmo eu já trago, não dá para ler às vezes tudo, né? Porque que nem a comunicação lá do familiar do Lemarie, ele vem 3 vezes, né? Fazer a palestra com Kardec, então é bem extensivo, às vezes dá umas 8 folhas. E aí, mais as observações que o Kardec faz. Então, é muita coisa, né? Daí, acho que a gente seria só uma aula só para isso. Mas eu coloco bem resumido e daí eu trago a colocação do Kardec.
né? A gente vê uma Mas foto alguns trechos eu trago inteiro. Os que são menorzinhos, que dá pra gente ler, assim, em uns 10 minutinhos, aí eu trago inteiro. Quando chegar lá, a gente aproveita essa sua didática daí e vamos engrenar. Mas eu acho que é importante, entendeu? Dar uma olhada, na medida que você vai encontrando as notas de rodapé, lê as notas de rodapé e, se for da revista, buscar a revista para ler aquele artigo. É o mínimo para a gente um pouco. E começar a pegar esse hábito. Quer dizer, eu normalmente, quando vou lá ler um artigo, leio mais 2. Então, é batata. Eu já sei que eu tenho que parar, assim, o final de tarde ou uma noite, entendeu? Largar de lado, eu não vejo novela, jornal mesmo, então eu largo de lado tudo, aí vou lá, leio, estudo, acabou o estudo, falo assim, isso aqui acho que é legal, aí vou lá e leio mais um, e leio mais outro, aí vou marcando na revista, entendeu? Mas, por exemplo, no Uranografia, que é o capítulo que o Galileu fala, né? Quando a gente vai buscar a revista, exatamente o que está na revista está na Gênese. Muita coisa que está na Gênese está na Revista Espírita. Literal. Mesmo Inclusive, que Kardec não coloca na nota. Tem muita coisa que a gente vai ler artigo na Revista Espírita e está transcrito de lá para cá. É bem isso mesmo. Ok, chegamos no 38. Eu acho que é isso aí, o resumo que a gente fez. Então, vamos começar no 40. Tá? Eu vou pedir perdão porque eu não reli. A semana foi muito confusa para mim. Então, eu não tive tempo de reler muito. Estava até relendo agora, mas eu comecei onde a gente já leu. Então, eu não cheguei, eu não reli do 40 para frente. Na verdade, do 38 para frente. Vamos lá. Então, eu vou lendo aqui, ou alguém quer começar comentando coisas que já viu no item importante? Alguém? Ou quer que eu leia? Acho que é melhor ler, né? A gente comenta junto. Vamos lá. 40. Item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre horizonte à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje, pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade, qualificados por outros como milagres e sortilégios, segundo suas crenças. Aí você vê, uma paradinha aí. Quer dizer, o materialismo não dava importância porque estava ligado à espiritualidade. Isso né? mesmo. Se tivesse ligado a uma outra coisa que não fosse espiritualidade, talvez eles tivessem parado para pensar e estudar o fato, né? Justamente. Né? E tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia. Olha quanta coisa. Da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Olha só. Como a ciência não sabia explicar nada disso, não aceitava, porque a explicação passaria por alguma coisa desconhecida, né, sobrenatural, talvez, eles simplesmente não estudavam isso, largavam. Não dava importância. Justamente. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais se pode reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Essa parte é importante aqui, eu acho. Deixa eu marcar aqui. Né? Ou seja, também de cara já bate de frente com a soberba do ser humano, né? De achar que o que ele não sabe, os outros não sabem também, não vale, né? Quer dizer, o meu eu sei mais que você. E aí entra toda aquela filosofia do materialismo na ciência, né? De achar que o que não é materialista não deve ser discutido, não deve ser considerado. Eles não aceitam, não sabem como explicar, cai na conta da superstição. Isso.
Não, até porque se a gente tem que lembrar, né, que naquela época, somente a Europa, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Charles, o Kempf, né? Eu achei interessante. Ele falou o seguinte, perguntaram a ele sobre essa questão que a gente debate muito aqui da religiosidade na França, né? Se existe esse aspecto no espiritismo lá. E ele falou que absolutamente não existe. E o motivo disso é o seguinte, na Europa, os europeus, até hoje, têm um distanciamento muito grande da religião. Por quê? Porque sofreram muito com a religião. Então, ou seja, até dá para reconhecer, né? Quer dizer, como é que eu vou incluir coisas que me parecem ligadas à religião, na ciência, se a ciência, por si só, é uma grande resposta opositora à religião, entendeu? Ou seja, à igreja, no caso, né? Vamos dizer assim. A religião como igreja, né? Que fez todas aquelas barbaridades no século anterior, né? Todas aquelas barbaridades todas, e renegava tudo da ciência, dizendo que a ciência nascia também da Bíblia, né? Chegou nesse ponto aí. Isso foi rompido. Nessa época do iluminismo, isso foi rompido, né? Foi uma coisa que foi rompida, ou seja, existe ciência fora da igreja, fora da Bíblia, fora coisas que, inclusive, não condizem com o que está escrito na Bíblia, que era uma revelação que não podia ser negada, né? Eu acho que existe esse ponto também, né? Quer dizer, as pessoas deviam ter, naquela época, querer distanciamento completo disso, né? Então, o cara corria para o outro lado da moeda, para a ciência, né? Faz parte do aprendizado do homem, né? Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Saímos do 8, vamos para o 80, aí depois a gente vê que tem um meio termo, né? E aí corria para o outro lado e não, agora qualquer coisa que faça alusão, eu acho que passa um pouco por isso daí também, né? É a evolução natural do ser humano, né? A gente sai do 8, vai para 80, volta para o meio termo, chega ali no cinza, né? E a gente descobre os cinzas da vida, né? Não é só preto e branco as coisas, né? Então, e o espiritismo foi radical, né? Destruiu com esse império do maravilhoso e do sobrenatural, que a igreja tanto vendia, né? Também usava dele e trouxe ele para o natural. A palavra-chave, eu acho que é natural, entendeu? As leis naturais, mostrando que elas são naturais, estão em volta de nós, nos servem, nos atendem e nós vivemos dentro delas. Mas se a gente, Sácero, se a gente pegar esse item aí do perispírito e a gente fizer uma análise fria, a gente verifica quanta besteira a gente já ouviu e muitas vezes tomou como verdade a respeito do perispírito e das propriedades fisiológicas da alma. Por exemplo, se você fumar, você vai impregnar e engrossar o perispírito. Não falam isso? A primeira que eu me confundiu foi a do álcool. Também. Era a impressão que pela mesaninha. Era uma esponja alcoólica que você... Eu comecei a rir, falei, peraí, esse negócio não faz sentido. Só faltou esponja, né? Aí você pensa, mas, por exemplo, se você lê o Ramatiz, por exemplo, que ele coloca aquela ideia que Jesus demorou 2.000 anos para poder engrossar o perispírito dele, para poder chegar até nós. Quantas vezes você já ouviu essas besteiras de um ser espírita? Eu já ouvi isso, não sabia que era Ramatiz, não. É mesmo, é? Você é Ramatiz? Acho que está no Sublime Peregrino. Tem coisa certa lá. O problema é que ele mistura um monte de coisa que tem lógica e que não tem. Mas aí o que acontece? Cai nessa coisa do miraculoso. Quantos dirigentes espíritas e oradores ainda falam assim, Deus, gente, muda de opinião a todo instante. Você ouve as palestras aí, vem. Não, porque se você melhorar, Deus vai mudar de opinião a seu respeito. Porque Deus muda de opinião a todo instante. Como se você pudesse negociar com Deus e cair nessa coisa do sortilégio, do miraculoso. A negociação com Deus, eu já ouvi. Eu já falei, que história é essa da gente negociar com Deus?
Que eu saiba, eu não dependo de Deus. Entendeu? Assim, isso aí fica meio óbvio, né? Mas tem muita gente que pensa assim, que está negociando com Deus. Não, eu vou ser bondoso agora, porque aí eu vou ter aquela história das penas futuras, né? O castigo. Daí o meu castigo reduz. Pelo menos eu amenizo um pouco meus castigos, as minhas faltas nessa vida e passa por isso aí também. E você vê a pessoa até na oração, né? Tem oração no centro espírita que o cara está negociando com Deus ali, meio ao estilo católico, né? Assim, está negociando, olha, nós todos vamos agir no bem, agindo no bem, o Senhor nos compreenda e nos perdoe. A palavra perdão atribuída a Deus. Eu falei, pô, peraí, Deus precisa perdoar a gente? Acho que não, né? Acho que já começa errado o conceito aí, né? Deus não precisa, ele não nos culpa, ele não faz, ele já não botou culpa, porque ele vai perdoar uma coisa que ele nunca atribuiu na culpa, nem problema nenhum a gente. A gente é livre para fazer o que a gente quiser e sofrer as consequências que a gente cavou. É interessante, é verdade. Né? Isso daí, eu acho que a gente está muito imbuído. Eu fiquei muito curioso em saber como é que na França eles têm essa mentalidade, porque o Charlie Kempf, numa palestra que eu vi com o pessoal da Bahia, foi bem legal, um bate-papo lá com 3 baianos, e ele foi muito incisivo, de que, olha, tipo assim, ele até sabe que tem no Brasil, reconhece, já ouviu, né, percebeu, mas ele disse que lá não tem nada disso, não. Acabou, ponto final, acabou, encerrou a conversa, entendeu? Encerrou a conversa. Lá o pessoal está muito voltado, não tá voltado para esses aspectos da religiosidade. Né? É que aqui no Brasil começou com uma visão não religiosa. E aí houve a deturpação. Em 16. Né? Houve a deturpação aqui. Infelizmente, a gente tem de dizer que quem vai colaborar por não compreender que era uma pessoa reta, uma pessoa prova, é o Bezerra de Menezes. Né? O Bezerra que vai começar. Eu percebi isso. O Bezerra era muito católico, né? E trouxe muito isso para dentro da gente, é verdade. No caso do Bezerra, na Autonomia, mostra o artigo do Canuto de Abreu falando, mas as pessoas não sabem qual que foi a briga lá que teve entre os científicos e os religiosos, que eles dizem que o Bezerra ficava no meio termo. Não. Houve uma mensagem psicográfica da esposa falecida do Torteroli, que ele falou, que ela, numa mensagem curta, diz assim: Deus não castiga e nem perdoa. E aí começou toda essa briga. Porque o Bezerra não entrava na cabeça dele. Deus não castiga e não perdoa. E também tinha um aspecto que, para o Bezerra, quando o Torteroli virou e falou para ele que, no entendimento do Torteroli, Jesus era o irmão adiantado, na cabeça do Bezerra fundiu. Porque para ele tinha a ideia de um Jesus que evoluiu em linha reta, não pecou, nunca podia ter sido comparado conosco. Isso aí eu já. E é a ideia que isso que você está falando, Conde, é a ideia de Mustang. E isso que você está falando, se a gente parar para pensar aqui no item 40, sobre o que o Kardec está falando, sobre os milagres. Porque é através do entendimento da propriedade do perispírito, né? E dos fluidos espirituais que a gente vai poder entender que todos os fenômenos que o Cristo fez estão dentro das leis que o Espiritismo vem explicar, né? Através do entendimento do fluido perispiritual. Então, quando o Kardec coloca aqui que ele está dando a chave, né? O Espiritismo está dando a chave desses fenômenos, é que os fenômenos, né, que a gente vai estudar lá no final da Gênese do Cristo, tudo está dentro da lei e os espíritos conseguem, em determinados graus, reproduzirem, porque os espíritos são forças ativas da natureza. Está na natureza. Estando na natureza, o fenômeno é natural. E não existe no Cristo nada de miraculoso. Tudo é explicado dentro das leis que o Espiritismo vem revelar, que é o que está tratando o capítulo, né? Uma
uma revelação no sentido de tirar o véu daquilo que se está oculto, né? Daquilo que a gente não tinha o entendimento do que rege esses fenômenos, né? Mas o grave aí é disso que você está falando, o que causa medo e ojeriza de alguns, né? Por exemplo, assim, quer dizer que é igual para todos? Né? Então, essa ideia de igualdade, que não vai ter diferenciação, causa temor. E outra, você não pode assustar o outro. Porque todos estão sobre a mesma lei, sobre a mesma égide. É igual para todo mundo. Então, não tem privilégio. Aí, as pessoas não gostam. As pessoas querem ter privilégio, quer ter como por exemplo, num centro espírita, quando um dirigente quer colocar um outro no determinado lugar, começa a vir mensagem dizendo que na outra vida você foi isso, você foi aquilo, já para inibir a pessoa. Infelizmente, isso acontece. Já vi isso? Uma vez vieram conversar comigo, aí vieram falar isso para mim, sabia? Só que eu já estava bastante instruído. Olha, Satiro, recebi uma mensagem sobre você. Eu falei assim, olha, foi alguma coisa dizendo mal de mim, relaxa que é fofoca. Sai fora. Ficou todo olhando assim, mas é sério. Eu falei, não, relaxa que é fofoca. Tenho certeza absoluta que é fofoca. Não sabem do que estão falando. Nem ouvi. Satiro, com você ainda foi isso. Comigo, uma vez eu fui num centro, quando eu morava lá em São Paulo, faz muito tempo, eu era novinha, eu devia ter uns 18 anos. Aí uma amiga minha falou assim, ô Ju, vou te levar num centro espírita, ele é maravilhoso. Aí eu falei, então vamos, né, vamos conhecer. Aí eu tô lá sentada na primeira fileira. Aí começou a dirigente lá, ela, né, o espírito começou a dar comunicação. Aí, conforme ela foi falando, eu falei, gente, parece Jesus falando, né? Eu pensando, não falei nada. E aí eu fiquei quieta, fiquei ouvindo. Eu falei, nossa, então já começou a mistificar, porque, né? Não faz o menor sentido. Jesus está vindo dar uma comunicação aqui, mas enfim, tudo bem. Normalmente Jesus. Continuei na minha, eu falei, acho que eu tô confundindo. Eu já vi Jesus dar comunicação em 2 ou 3 terreiros de Umbanda, isso eu já vi. Então, aí, não, era um centro denominado espírita. E aí ela fez, né, teve todo o trabalho do centro e no final ela começou a chamar algumas pessoas na mesa. E aí ela falou assim para mim, eu preciso te falar que não, em muitas vidas atrás, você sabe quem você foi? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Ela falou assim, você foi Moisés. Gente, eu juro. Eu falei, eu fui Moisés. Nossa, mas então... Daí eu falei, mas então eu regredi, porque eu, Moisés, aqui, Juliana, morando na Moca. Aí eu falei, não é possível. Aí ela me deu um evangelho, eu nunca tinha ouvido falar desse evangelho, chama o Evangelho de Oswaldo Polidoro. Nossa, nem... Não sei, você já ouviu falar, Conde, desse evangelho? Mas depois o Polidoro, ele é de uma linha, né? Vamos dizer assim, né? Vou falar linha. Que ele se diz divinista. Se você pegar alguns livros dele, ele foi Moisés. Ele também foi Moisés. Então, acho que você dividiu. Eu acho que você era Moisés. Você e ele eram Moisés. São dois. Os dois juntos, olha. Se você foi, ele foi. Divisão do espírito. Pois é, e ela falava como se fosse o próprio Jesus, gente, eu não tô brincando, viu? Aconteceu mesmo. Só que eu saí do centro tão, assim, transtornada, né? De ver tudo aquilo, e assim, a minha amiga falou, você gostou? Eu falei assim, nem tinha resposta para dar, porque aquilo, né, me chocou tanto, porque se eu fosse uma outra pessoa, imagina, se eu não tivesse estudo, eu poderia acreditar naquilo, me fascinar com aquilo acredita. E achar, porque da forma como foi colocada, é como assim, nossa, você é Moisés e você tem uma missão grandiosa aqui, você tem que... Né? E não é nada disso.
A minha missão é tão importante como a de qualquer um de nós, né? Cada um O tem a sua Polidoro, responsabilidade. ele desencarnou não faz muito tempo, não. Talvez uns 10 anos. E quando ele desencarnou, saiu em todos os jornais aqui de São Paulo, ali onde coloca, né, as pessoas que morrem, colocam o anúncio. Morreu Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Todos os jornais aqui em São Paulo. Ah, então não é São só... Paulo, Rio, Brasília. Desculpa me Porque a referência. eles se denominavam espíritas, né? Eu não vou lembrar o nome do centro, tá, gente? Faz muitos anos isso. Eu era novinha, eu tinha 18 anos. Faz mais de 20 anos. E aí, quando... eu nunca fui procurar saber, assim, porque naquela época nem tinha, assim, a internet, né? Assim, fácil para pesquisar. Mas era se denominado um centro espírita e era o próprio Jesus que estava lá falando com todo mundo que estava no centro. Juliana, o problema do Polidoro é uma coisa normal que acontecia e ainda acontece, porque as pessoas confundem mediunidade como se isso fosse um dom e desse ao indivíduo uma superioridade aos demais. Por exemplo, João de Isso. Deus lá, alguém duvida que ele é médium? Isso não quer dizer que Não. seja espírita. Isso. Existe uma diferenciação, né? E o Polidoro, ele era um médium, tinha uma mediunidade muito ativa. Não vou dizer que ele era um indivíduo... Ele fez muita coisa boa, usando dos atributos que ele tinha. E também não era um indivíduo que enriqueceu com isso. Longe disso. Só que ele era místico. Esse livro que você falou aí é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. E ele tem um séquito de seguidores que quando ele desencarnou, não passou 2 meses, o pessoal foi lá no centro onde eu frequento e vieram conversar com a presidente para levar os livros dele, para divulgar, para a obra dele não terminar. E deixaram lá o livro. Nossa. Que ele deixou vários livros para serem distribuídos. É mais ou menos o que o Rustang fez. O Polidoro fez também. Eu não tinha conhecimento e nem estudo, né? Nem sabia quem era Oswaldo Polidoro. Porque quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, nunca mais eu volto. E não, esse livro não é para mim. Porque ela me deu o livro, O fato é que ninguém sabe. O Oswaldo Polidoro foi com um séquito para Minas Gerais. Eu não me lembro em qual, se foi em Pedro Leopoldo ou já em Uberaba. E ele foi lá para ver o Chico reconhecer ele como a reencarnação do Kardec. Nossa! Essa passagem é divulgada, só que não citam quem é o médium. Era o Polidoro. E ele foi lá, não que ele, por orgulho, ele foi porque ele acreditava que ele era a reencarnação do Kardec. Ele estava fascinado com essa ideia. E quando chegou lá, o Chico, a gente conhece o jeito dele. Ele nunca é uma pessoa enfática, ele nunca fala sim nem não. Ele fica naquela coisa, vamos dizer, até em cima do muro. É o jeito do Chico, ele nunca vai contradizer alguém. Só que ele teve uma tirada, uma inspiração que ele virou assim, nossa, eu estou vendo... Porque um era o Delane, os seguidores, né? O outro era o Denis, e tudo assim. Tudo era aquela turma que andava com Kardec. E, de repente, o Chico olhou um por um e falou assim, mas cadê a Miri? Não estou vendo a Miri aqui, que eram todos homens. Aí acabou assim a conversa. Essa é boa. Só me permite se vocês falaram sobre a carta da esposa de... Qual o nome da pessoa? Que eu queria pesquisar isso aí. Você comentou, Juliana, carta da esposa de... A história de Bezerra de Menezes. Você falando de Bezerra, que aí na época... tá. No Autonomia tem, esqueci o nome, É a esposa dele. do Torteroli. Torteroli. Peraí que eu te dou a página. Não adianta. Me dá o item, o capítulo. Eu fiquei curioso, eu vou adiantar e vou ler lá na frente. Então, tá bom. Não é que isso aí me interessou bastante, essa parte daí. Né?
Não vai ligar o aspirador. Bezerra é um dos cultos. Eu vou ver. Eu gosto muito de Bezerra, eu gosto muito das palavras de Bezerra. Mas tem um quesinho ali, você tem que tomar muito cuidado. Tem uma coisa ali de... Eu sinto, pelo menos, né? De querer dizer para você o que você tem que pensar e como é que você tem que agir. Tem muito disso aí. Então, não é uma... Nem sempre te ajuda a você lidar com o que a gente precisa. Às vezes, dita um caminho mesmo, né? Faça por esse caminho aqui. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque... Não. A gente não pode esquecer o médium, né? A influência do médium, que recebe o Bezerra também, né? Não, é porque ultimamente a gente tem muito Divaldo trazendo milhões de cartas importantes nos congressos de Bezerra, né? Eu tenho as minhas dúvidas. As pessoas têm falado muito de Bezerra por causa dessas comunicações que através de Divaldo nos congressos. Quer dizer, é meio que hora marcada, entendeu? Aí você fica assim, são bonitas, são legais. Tem uma que ele falou sobre a união, o trabalho do movimento espírita, que é bem legal, eu gosto bastante. Mas assim, não quer dizer que a outra pessoa não tenha feito, né? Que não tenha necessariamente escrito. Eu acho as mensagens extremamente repetitivas. Eu também. Até agora tem uma do José Carlos de Luca, que foi divulgada recentemente. É como se fosse bula papal. Saiu uma mensagem que assina Bezerra. Isso. Não, ultimamente tem virado isso. Todo ano tem pelo menos uma mensagem dele que é ressaltada, e normalmente é um congresso grande. Desculpa, fala, Juliana, qual autonomia, qual capítulo? Na página 590. Essa mensagem, Conde, que você falou, foi a mensagem mais linda que eu já li, tipo, no livro, assim, e de muitas mensagens, de coisas que eu li sobre Deus, essa mensagem, ela tocou muito a mim quando eu li pela primeira vez. Ela fala assim: admito que Deus não castiga e não perdoa, porque ama todos os espíritos e espera que, livre e conscientemente, pela evolução moral e intelectual, por meio de diversas encarnações do corpo, de corpo a corpo e de mundo a mundo, cada espírito consagra todos os seres em qualquer classe ou qualquer ordem que se achem na escala da perfeição. Estou convencido de que pela caridade e amor ao próximo, de ente a ente, de criatura a criatura, se chegará ao nosso bom Pai, o Deus Criador, da única lei absoluta e eterna, lei do amor. Essa mensagem é parecida com aquela que tem no livro de investigações de psicologia e é muito próxima daquela mensagem sobre o livre pensador da Revista Espírita, sabe aquele artigo de 67 de fevereiro, que vai falar exatamente sobre você ser livre pensador, livre escolha, né? Tá na o meu é a Agora imagina que essa mensagem, ela causou toda a celeuma, né? Aquela briga entre os científicos e os religiosos. Foi isso, foi essa mensagem. Isso eu acho na internet. Se eu buscar, eu acho isso aí na internet, né? Não, tá na autonomia. Não, a carta, mas a carta e a história toda tá na autonomia? Tá? Ah, tá. Qual capítulo? Não, é uma psicografia. Eu acho que... Não, é uma mensagem da esposa dele, que agora eu esqueci o nome. Tá. Esse nome que o Conde falou, alguma coisa. Torteroli. Isso. Tá bom, tá anotado aqui, eu vou achar. Achei legal. Sabe, a gente publica também lá no grupo, pessoal relacionado a esse item daí. Vamos lá. Bom, 40. Vamos seguir. 41. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Esclarece os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis,
podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas, vendo melhor seu alcance e podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Algumas daquelas pessoas conseguiram entender e aceitar, ver pelo lado do estudo, da ciência, né? Sim. Da pesquisa, não ficar simplesmente na fé cega, né? Trazer para a fé raciocinada, né? Foi o que eu entendi. Aquela história, podia ter sido olhado e ser invalidado, não foi. Foi validado, foi explicado por várias leis naturais aí, diversas formas, né? Uhum. Desde que você considere o espírito como parte da lei natural também, né? Lembrando disso. Não existem as leis naturais e o espírito. Ah, sim. O espírito faz parte da lei natural. A lei natural. 42. Além do mais, considerando-se o poder moralizador do espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal, que torna tangíveis a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições, mediante uma inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, assim como a certeza de os rever, a possibilidade de se comunicar com eles. Enfim, pela certeza que tudo quanto fez, quanto se adquira em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada foi perdido. Tudo se aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Tem uma nota aqui. Nota de Allan Kardec. Vamos ler? Vamos? Muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem a si mesmo que tudo isso foi pura perda. Com o Espiritismo, eles não lamentam esses sacrifícios, e estão prontos a enfrentá-los, mesmo com a certeza de ver os filhos morrerem, porque sabem, se eles não aproveitam tal educação no presente, ela servirá primeiramente para seu progresso como espírito. Depois serão conquistas adquiridas para a nova existência. Quando regressarem a este mundo, possuirão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirir novos conhecimentos. Tais são os filhos que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem sem precisar aprender. Se, como pais, não tiveram a satisfação imediata de ver os filhos usarem essa educação, eles a desfrutarão tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez venham a ser, de novo, os pais desses mesmos filhos, que se costuma dizer superdotados pela natureza, mas que devem suas aptidões a uma precedente educação. Como também, se os filhos se desviam para o mal em consequência da negligência de seus pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e desgostos que lhes suscitarão em nova existência. Legal. Quer dizer, se não fosse pela lei das reencarnações, que a gente vai aprendendo, como que a gente ia explicar um Deus justo e imparcial, né? Ou seja, eu venho a este mundo sem entender nada. Você, Satiro, já nasce sabendo um monte de coisa. Quer dizer, só a reencarnação é que... Né? Não, e assim, essa questão dos filhos é uma questão, dessa semana já debati com 2 pessoas esse assunto, né? E vieram me trazer a visão normal, né? Que é a visão católica, né? Do sofrimento, da perda irreparável, aquela história, né? É a perda irreparável
que a gente não deve perder um filho nunca, o filho não deve morrer antes da gente, aquela história toda. Né? E passa por isso aqui, é uma questão de compreensão de ângulo, né? De ponto de vista. É como se houvesse uma perda. Na verdade, qual foi a perda que houve? É do convívio, né? Somente a perda do convívio. O espírito ele não se perdeu, ele não foi exilado, ele não foi bloqueado, ele continua existindo, entendeu? Como se você nunca mais fosse encontrar aquele espírito e nada. Isso está muito arraigado dentro das pessoas, né? Está muito... E vai para os dois lados, né? Quer dizer, vai para o lado... E aí vai para o outro lado, que até hoje a gente estava... Até hoje eu estava debatendo isso no almoço. Vai para o lado do... Quando você tem um filho que faz um monte de coisa errada. Eu estava citando a situação... Eu citei, assim, eu tive um colega meu na Xerox que o filho era boizinho da Zona Sul, entendeu? Do Rio de Janeiro. E como todo boizinho, queria dinheiro fácil, entendeu? Não trabalhava, estava ali começando a universidade. Então, o que o garotinho foi fazer? O garotinho foi ser traficante. Rio de Janeiro. A polícia, pegou o cara. O que você espera que o pai dele e a mãe dele façam? Pois é, ele era meu colega. E ele tinha um ano quando ele contou para a gente, comentou num evento nosso da Xerox, lá no Rio de Janeiro. Eu já estava no Rio de Janeiro nessa época, voltei ao Rio de Janeiro, né, trabalhando pela Xerox, e ele comentou isso. Ele falou assim: não, meu filho está preso. Pois ele não cometeu um erro? Está preso. Se tudo der certo, ele se comportar, daqui a uns poucos anos ele sai da cadeia. Dito feito, antes de eu sair da Xerox, o filho dele saiu da cadeia. Ele disse que ele não foi, a polícia ligou para ele, dizendo isso. Eu disse: olha, o seu filho está aqui, o senhor não quer dar um pulo aqui com o advogado? Tipo assim, a gente ameniza, né? Ele falou: não, toca a ficha. Não, mas a gente vai fichar o seu filho. Não, toca a ficha, amanhã de manhã o advogado procura vocês. Ele não foi nem na delegacia. Mandou o advogado, ligou para o advogado e falou: olha, por favor, amanhã de manhã, comparece na delegacia. Meu filho foi pego por uma das coisas que ele faz de errado. E eu estou te dizendo que ele deve ter feito coisa errada. E é virado com droga. Eu já falei para ele. Mas ele que seguiu o caminho dele, então vai lá, ajuda meu filho, por favor, que ele pegue a menor pena possível. O guri foi preso, ficou 3 anos, mais ou menos, na cadeia. Saiu e virou um aluno exemplar, um ser humano fantástico. Eu conheci o guri depois que ele saiu. Se você olhasse assim, você não diria que o cara foi traficante. Mudou completamente, né? Tomou a lição de vida dele. Aí você vê quantos pais não acobertam os erros de diferentes graus do filho, achando que estão fazendo um bem para aquele espírito, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não é perfeito, a gente erra, vai errar, ou já errou e vai errar mais para frente. Mas é exatamente isso que eu vi aqui também, nessa nota que ele mostrou aqui, né? Agora, para tomar essa atitude que seu amigo tomou, precisa ser muito corajoso, hein? Eu acho que não é uma questão de coragem, não. Eu vi isso no almoço também. Eu acho que é uma questão de lucidez, de você saber o seguinte: quando é que eu vou ensinar para o meu filho que os atos dele têm consequências? Ele falava muito isso para a gente, entendeu? Ele era, olha só, ele era católico, tá? Os seus atos têm consequências. E ele falou: eu cansei de avisar o meu filho que esse dia ia chegar. O dia chegou. E eu vou fazer o máximo possível para que ele fique bem. Mas eu não vou... Ele vai ter que pagar pelo que ele fez de errado. Que ele sabe o que é. E eu sei o que é. E a mãe dele sabe o que é. Entendeu? Tanto que a mãe não foi contra nada. Sofreu mais. A decisão partiu dele, ele falou. Mas não separou, não fez nada assim, entendeu? Dramático. Ela topou e o garoto saiu uns 3 anos depois, mais ou menos. Tanto que a gente conheceu ele. Voltou para a universidade, se tornou um garoto exemplar. Se eu não me engano, ele foi até para alguma área da Xerox fazer estágio, alguma coisa assim. Era um garoto exemplar. E tinha ali umas poucas pessoas, né, mais próximas dele, na área de marketing, que a gente sabia qual era a história verdadeira do filho dele. Mas era engraçado que teve colega meu que
parou de falar com ele por um tempo, entendeu? Achando um absurdo deixar o filho dele. Mas eu acho que é uma questão né? Quer dizer, se as pessoas não falam tanto de cobrar dos filhos a responsabilidade, aí na hora que tem a oportunidade, é uma questão forte, né? É muito forte se deixar isso acontecer. Na verdade, ele agiu assim, querendo salvar o filho, né? Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante. É que se a gente está achando que a pessoa, que isso é uma coisa certa, o que é certo para mim é certo para todo mundo e não é certo para o meu filho. Para ele a lei é diferente, a regra é diferente, e é esse filho que eu vou criar, é isso que eu estou ensinando para o meu filho, esse ponto que eu acho que é o mais importante. Então, mas isso só vai dar certo, Satírio, por exemplo, por que não é certo para todas as pessoas? Porque se para ele fez sentido e ele aprendeu, sim, é uma conquista da alma dele. Agora, se para ele não vai cometer o ato isso. por medo de ser preso novamente, é heteronomia. Ele não aprendeu. Ele pode não cometer o ato, mas isso não quer dizer que dentro dele ele tenha entendido Isso, que aquilo é errado. São duas coisas que parece que é igual, né? Mas são diferentes, porque... Você concorda que numa situação dessa, não deixa de ser uma grande chance da gente oportunizar o aprendizado? Porque do outro lado, eu estou dando a mensagem de que ele está certo. Se eu vou lá e defender ele, eu posso estar dando a mensagem assim, é aquela história. Pode fazer o que você quiser, que na hora H as consequências não virão dos seus atos. Não é isso? Então, eu acho, estou falando em termos de que o nosso sistema não recupera ninguém. Muito pelo contrário. Todos que entram lá, talvez, eu não sei qual foi a condição que ele vivenciou lá, por a família talvez ter dinheiro. Então, muitas vezes não passou necessidade, não passou fome, pagava cigarro, pagava proteção, mas, né, eu tenho muitos amigos que já foram presos e a condição é desumana. Ali nenhum ser humano se recupera. Nenhuma mãe que entra lá e é humilhada, tendo que passar por tudo que uma mãe passa para ver o seu filho, aquilo não recupera, aquilo revolta. Assim, a minha experiência, eu aprendi naquela época, e eu tive essa experiência dentro da própria Xerox, que a gente teve contato com algumas experiências do sistema prisional. Por causa de um projeto que a gente estava fazendo aí. E sabe que nós conhecemos alguns lugares que recuperam? Inclusive, foi no Rio e São Paulo. A gente foi visitar algumas unidades prisionais que recuperavam, que não eram esse caos que a gente vê, que a gente sabe que existe. E que não precisava muito. Quer dizer, se você visitasse uma delegacia de Copacabana, por exemplo, você ia ver exatamente isso que você falou. Não precisava ir no sistema prisional. Lá na delegacia, nos corredores da delegacia externos, você já viu o absurdo que era o ambiente lá dentro. Entendeu? Tipo assim, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes e você viu o ambiente, como é que ele era, né? Mas eu vi algumas atitudes que sim. Agora, a gente sabia que aquilo ali era a exceção que eles estavam mostrando para a gente, não era a regra, entendeu? Quer dizer, eles mostraram para exemplificar para a gente, eles não levaram a gente aonde, digamos assim, nesses lugares que você falou, eles tanto existiam como não receberiam esse projeto. Simplesmente assim, eles não receberiam. Quer dizer, lá não imagina chegar lá e botar um negócio desse lá. A gente vai botar aqui, nesse. Vamos começar a experiência por esses lugares aqui. Entendeu? Quer dizer, aí você tem alguns lugares que recuperam, mas de forma geral eu sou da sua opinião também. Mas eu acho que é o que a gente criou na sociedade. Entendeu? E talvez seja importante que a gente passe por essas partes aí. Então, assim, eu não sei, eu vou ser sincero. O que eu faria? Eu evitaria que meu filho fosse lá ou eu deixaria que meu filho arcasse com as consequências? Até porque ele sabe que é assim que a banda toca. Entendeu? O que vai ajudar ele mais? Ou vai prejudicar ele menos? É uma questão interessante, né? É essa a resposta que a gente tem que ter. Então, eu acho que o que importa é a intenção. Se eu identifico que eu estou tendo um comportamento onde eu vou achar que é através da punição que eu ensino o outro, não é válido.
porque ele não vai aprender, ele não vai repetir por medo, mas ele não aprendeu. E aí eu vivencio uma utopia, tanto na minha vida quanto social, porque é uma utopia, né? Eu achar que eu vivo aqui num condomínio maravilhoso, né? Cercado de guarita, meu filho estuda num colégio excelente, e aí ele vai sair na rua, ele pode ser morto, ele pode ser assaltado, e eu vou fazer o quê? Justamente. Né? Porque a sociedade, nossa, não é justa. O filho do outro ali, ele não tem a mesma condição de aprendizado e oportunidade que o meu tem. A gente não vive no e a gente só... mundo que a gente vive, é onde a gente tem que tomar decisões. É isso que eu acho, entendeu? Eu acho e a gente só muda a hora que eu der oportunidade e dignidade para o outro, para ele buscar dentro dele as qualidades dele como espírito, para ele se desenvolver. Enquanto eu manter um sistema, né, de onde uns são beneficiados e outros não, que é uma própria questão que a gente tem que trabalhar dentro do espiritismo, essa questão estrutural. Sim. Não, aquele lá é tal pessoa, não, tudo que ele fala é o certo. É isso aí. Porque a gente não pode vivenciar essa estrutura de poder, de domínio. Não, o que eu acho é o seguinte, não é uma questão de só esse domínio. O que eu falei é o seguinte, a gente conhece situações, eu tenho minha própria família, minha esposa também tem, aqui do nosso lado. Semana passada aconteceu um fato nesse sentido, onde são pessoas que são filhos que são protegidos dessa maneira, e que estão há 15 anos só fazendo, para não dizer outra palavra, cagada em cima de cagada. E, mesmo apesar de toda a proteção, continua entrando e saindo da cadeia, entrando e saindo da cadeia, e criando filhos que são igual a eles, entendeu? Criando filhos que não é um filho. Tem uma situação onde são 8 filhos. Só um salvou. Sabe? Só um salvou. 7 são exatamente isso, traficantes. Nesse caso é exatamente isso. Aí você começa a ver assim, então o certo é você proteger o filho? E por esse caminho, a gente tem um caso real. É raro, quer dizer, não é nem... Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é uma questão de você, do ato que eu faço de proteção, eu não estou punindo ninguém, a decisão não foi minha. Eu vejo dessa maneira, a decisão não é minha. E se eu venho alertando o meu filho, eu alerto o meu filho, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fizer, desde que ele é pequeno, que eu alerto ele. Eu mostro para ele isso, no colégio, em todas as atitudes que ele tem. Então, você toma cuidado com o que você escolhe na vida, porque você vai sofrer. Por isso eu digo, eu concordo com isso. Agora, se eu não fiz nada, lavei as mãos, deixei para lá e fiquei mimando o meu filho, aí eu acho que passa por isso. Aí eu sou católico, é muito fácil me dizer, não, você merece essa punição. E se o castigo fosse curar ele? Não é o caso. É o caso dele saber de que tem coisas que vão além do poder das pessoas, que você vai ter que arcar com as consequências daquilo, por piores que elas sejam. E não precisa ir para um caso de prisão. Você pode ficar em situações do dia a dia normais, no trabalho, no ambiente com amigos, no jogo de futebol, onde você vai arcar com as consequências do mesmo jeito, entendeu? Eu não sou, porque eu sou filho do Satiro, eu não estou protegido de todas as mazelas do mundo. Não existe isso. E se alguma coisa de ruim acontece para mim, eu não vou chamar o Satiro para vir me ajudar. Chamar, pai, vem cá, pai. Vem cá, me tira dessa enrascada aqui. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Que a gente... Não, eu entendi. Eu só quis fazer a gente pensar se realmente existe uma mudança ou se existe o medo de não fazer e receber uma punição ainda maior. Né? Porque em muitas situações a gente precisa identificar isso. Eu não estou fazendo por medo da consequência, e aí não é um aprendizado. Eu continuo, a emoção continua me conduzindo, né? Medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Você falou, tá perfeito. Qual é a intenção que você tem ao tomar esse ato perante o seu filho? A nossa intenção é pelo que a gente vai agir, entendeu?
Aí a intenção vai dizer o caminho que eu escolhi. Se for heteronomia, não, eu quero punir o meu filho. Ele merece essa punição. Daí eu puxo a cinta e dou uma surra de cinturão no meu filho, entendeu? Porque ele merece essa punição. Como se isso fosse corrigir o garoto. Não vai. Isso vai fazer ele... Então, mas, ó, tem pai que é totalmente... age dessa forma. Por exemplo, uma pessoa veio me procurar. Então, aconteceu o seguinte. Toda vez que ele fala com o filho dele, ele fala assim... Olha, se você passar por uma briga, você vai lá e mete a porrada. Se a pessoa te irritar, você vai lá e mete a porrada. Aí, o que aconteceu? A criança passou por uma situação na escola em que os amiguinhos estavam zoando ele foi ficando nervoso. E aí, as crianças brincando, eles estavam numa salinha brincando. E uma das meninas foi e trancou ele dentro da sala. O que ele fez? Ele começou a chutar a porta, porque o que ele queria? Ele queria bater, ele queria ir para cima, só que ele não conseguiu e estourou o vidro. O que aconteceu? Na hora da saída, chamaram o pai, e aí ele levou um castigo, levou uma bronca, o pai deixou ele de castigo. Aí, quando o pai veio conversar comigo, aí eu perguntei, mas o que é que você ensina para o seu filho? Porque eu já vi, você ensina a bater. Então, se numa situação em que ele faz aquilo que você ensinou, como que você pune ele? É isso mesmo. Né? E assim como tem pais que são facilitadores, que a gente chama de manter um comportamento inadequado do filho. Inadequado. Facilitador, gostei do termo. Porque eu facilito. Ele aceita e fala assim, eu compreendo você... E até facilita, né? Até cria condições para ele permanecer naquela forma. Perfeito. Infelizmente, tem pais que empurram os filhos para a criminalidade. Infelizmente. Não, tem. Tem, sim. Não. Ok, desculpe aí ter desvirtuado um pouquinho. Mas o que a Ju falou tem sentido, porque, quer dizer, se o rapaz não aprendeu, se ele não fez mais por medo, quer dizer, se não tivesse a prisão, ele faria de novo. É heteronomia, né? Recompensa, punição e castigo. Ele vai criar um ato foi isso que a Ju falou, e tá certo. Então, qual é a intenção por trás do pai? Entendeu? E como é que ele, espírito, percebeu que a coisa aconteceu? Porque ele também pode ter percebido que foi um castigo, porque ele não teve conhecimento suficiente, dentro do estudo que a gente está fazendo, né? Ele não teve consciência suficiente para perceber que ele está fazendo as escolhas erradas. Ou seja, ele vai continuar fazendo as escolhas erradas até o momento que ele tenha consciência. A gente tem que ajudar ele a ter consciência, a desenvolver inteligência, a pensar sobre as coisas, e não a responder por um ato condicionado que a gente quer ajudar a criar, quer implantar na pessoa. Estou errado? É por aí, Ju? É por aí? Então, pois é. Estou aprendendo devagarzinho. Mas mesmo dá uma chance que vai fazer 1 ano agora. Final do mês faz 1 ano que eu comecei. Mas é assim mesmo, é só para a gente refletir. Mas é né? Não que o exemplo do menino não tenha, né? Ele não tenha verdadeiramente entendido que existe uma consequência para tudo que a gente faz. Isso. Mas, muitas situações, a gente vê que o nosso sistema, falando em termos de sistema, na minha visão, né? Ele não recupera ninguém. E a pessoa entra no âmbito da revolta, às vezes, né? E aí também é um pensamento para nós, enquanto indivíduos, como seres sociais, para a gente entender qual é a sociedade que eu estou construindo. Porque essa sociedade é o que eu vou deixar para mim. Sim, para mim mesmo. Porque eu não vou reencarnar. Vou deixar para os meus filhos. Então, se a gente não pensa, e o Espiritismo faz a gente repensar nisso, que sociedade eu estou construindo? Porque, e não pensar assim, daqui 100 anos eu não vou estar aqui mesmo, então, não, eu vou estar aqui sim, e, né? Qual é o que eu estou fazendo enquanto um ser social? Eu estou fazendo o mundo um lugar melhor, dando oportunidade para todos? Isso. Né? É nesse sentido que vem a reflexão, porque é isso que... Oi, Mar? Estou arrumando a casa para quando voltar, né, Ju?
É isso Não é? Arrumar a casa para quando voltar, é verdade. Se Não nós esqueça- tivéssemos essa consciência de que tudo que a gente faz aqui vai refletir para nós mesmos na nossa volta, muitos de nós tomaríamos condutas diferentes. Né? Isso. Porque se eu puder escolher, eu quero voltar para a Terra e voltar para o Brasil. Eu também, o Brasil. Que eu amo o Brasil. Uma terra querida. A gente tem muita gente que mora aqui que não sabe como a gente é beneficiado. Viu? Olha, eu já conheci muitos povos, alguns povos, não muitos. E olha, é barra pesada, viu? Para você ver a situação do pessoal lá do... A gente deve ter feito um pouquinho a menos de erro aí. Ao contrário do que muitos dizem, a gente está um pouco mais na frente, porque nosso povo é muito beneficiado em muitas coisas aí. Quer dizer, mereceu, né? Mas a gente, melhor do que ninguém, sabe disso. Vamos lá, vamos fazer o 42. 42 a gente leu? Não. Leu, né? Leu. 43. Se a esses resultados ajuntarmos a espantosa rapidez da propagação do espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas, sem obrigação, apenas pelo poder da sua ideia, prova que ele atende a uma necessidade, a de crer em alguma coisa após o vazio deixado pela incredulidade e que, portanto, veio no tempo certo. Outra nota aqui, que é de Kardec, de outubro de 63. Nesse item, Kardec, ao considerar o tempo certo para a vinda do espiritismo, fez referência à reação espiritualista, que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa pelos ideólogos. Por sua vez, os materialistas se opuseram ao fanatismo cego do período anterior, dominado pela Igreja. A reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional, que instituiu as ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surgiu a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Isso é para mim que o acaso não existe. Hein? Desse tempo, a doutrina teria sido abafada, né? Veio no tempo certo. O acaso não existe, né? É providencial, nesse sentido de a gente estava preparado e aconteceu, e a coisa aconteceu, né? E a oportunidade foi dada a muitos, né? Tinha muita gente, né? Ok, vamos lá. O número dos aflitos é imenso. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola de preferência aqueles que se desesperam, porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. O doente vê com mais satisfação chegar o médico que os sadios. Nesse sentido, os aflitos são os doentes e o consolo. Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Essa frase me lembra um debate que eu vi num filme de Bezerra de Menezes, você lembra? Que ele vai debater com o materialista que está na plateia. Esse é o ponto que ele debate, né? Não é esse o ponto? Lembra, Roberto? Eu já não lembro mais. É um filme onde o Bezerra é aquele ator legal, como é que é o nome? Carlos Vereza. O Vereza, isso mesmo. E aí ele responde ao materialista com um questionamento onde ele fala assim, se você fizer isso, toda a consolação,
O dia que o materialismo fizer essa consolação toda, volta aí a gente conversa. Aí o cara ficou calado, porque o materialismo não consola ninguém, entendeu? É exatamente o que eles falam aqui, né? Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vós seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Dai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolo, satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. No entanto, não penseis vencê-lo, vós, com a perspectiva do nada. Vós outros, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. É exatamente isso, aquele discurso do Vereza. Eu vou ver se eu acho na internet. Bobear, alguém já destacou que o Vereza faz como o Bezerra de Menezes numa apreciação. Ele responde exatamente isso, né? Não é, Roberto? Eu lembro bem. Eu vi várias vezes já isso daí. Não. 45. A primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda, em Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. As duas são individuais. A terceira é coletiva. Característica essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém. Portanto, ninguém pode se dizer seu profeta com exclusividade. Ela surgiu simultaneamente sobre toda a Terra, para milhões de pessoas, de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social, conforme essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossas jovens terão e anciãos sonhos. Como é que é? Vossos filhos profetizarão. Vossas jovens terão e anciãos sonhos. Não entendi isso, não. Ficou sem sentido, né? Eu não entendi também. Isso é a forma de colocar. Vossas jovens terão e anciãos sonhos. Sim, os anciãos e os jovens terão sonhos. É isso que ele quis dizer. Né? Quando eu li, achei estranho. É a forma de escrita antiga, né? Ela invertiam. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. Sátiro, relê do jeito que está no teu livro essa frase aí no final. Profetizando. Final. Ponto e vírgula. Assim, vem escrito assim antes. Espera aí. Ponto e vírgula. Vossos filhos e filhas profetizarão. Ponto e vírgula. Vossas jovens terão e anciãos. Vírgula, sonhos. Tem erro aí de tradução, viu? Foi mudado depois na próxima edição. Então, ninguém onde que está o erro aí. Essa deve ser. Se não me engano, é visão a palavra, não é ancião, não. Terão visões. Terão visão. E os anciões terão o quê? A gente pegar em francês, visões. A gente vê. Eu estou sem aqui agora. Então fica assim, vossas jovens terão visões e sonhos? Sonhos. Visões. E os anciões visões e sonhos. Tá. Assim dá sentido. Do jeito que estava, não dava. Vossas jovens terão visões e sonhos. Até onde eu sei, o livro eletrônico ele atualiza automaticamente. Então, esse erro continua lá. No de você. Eu tenho a primeira, eu tenho as duas, a primeira e a segunda edição. As duas estão anciões. Não, então já mudou na próxima. Então já mudou. Aqui, entre a primeira e a segunda, o espaço foi muito curto. Foi uma coisa... Vendeu tão rápido que não teve tempo deles mudarem na segunda. Mas no sentido, Juliana, de que os anciões... desculpe, Vilma. Desculpa, então, no meu tá diferente. No meu tá assim, vossos jovens terão visões e vossos anciões terão sonhos. Tá escrito assim. Tá. Vossos jovens terão... Vossos jovens terão visões. E os anciãos, sonhos. Terão sonhos. Anciãos.
Eu já achei alguns outros erros aqui, prováveis. Eu não sei a resposta. Então fica assim, Porque, vossos assim, jovens terão visões e eu vossos... compro a versão atualizada, entendeu? Se atualizar a versão, a não ser que eles não tenham atualizado a versão, não atualizaram a última versão aqui. Vou até questionar. No capítulo 14 também tem um erro que, no É meu isso mesmo, entendimento, vossos é anciões material e lá terão tá visões. Eu já espiritual. olhei aqui no francês. Como que tá aí, Conde? O final seria assim. Peraí, deixa eu achar aqui onde está, no 45. É. E vossos velhos terão sonhos, e vossos anciões terão sonhos. Então, vossos jovens terão visões e E anciões vossos sonhos. anciões terão sonhos. Tá. Dos apóstolos. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. Nota 38. Que é de Kardec. Então, vamos ler. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pelo Espiritismo e já se inicia é de um observador atento, que estuda os fatos para deduzir a causa e extrair as consequências. Temos confrontado todos que nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo. E depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em resumo, temos examinado meticulosamente e dado ao público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos valor maior que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem nossas ideias a ninguém. Ao publicá-las, usamos um direito público, e quem as aceita faz isso livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos. E disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Nosso maior mérito é a perseverança e dedicação à causa que abraçamos. Em tudo fizemos o que outros poderiam ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profetas ou messias, e menos ainda a dar essa impressão aos outros. Perfeito, né? Tá aí o momento que Kardec diz com suas palavras de que ele só é o codificador e ponto final e acabou. Que ele não... Não precisa me endeusar, que eu sou iguais a vocês e eu sou... Não é dono de nenhuma doutrina. Não. Aí você mostra a humildade de Kardec, né? Tem até que tomar cuidado quando a gente se refere a Kardec como sendo, digamos assim, entre aspas, a base da nossa doutrina, porque a gente tem que lembrar sempre disso, né? De que tem gente que ouve isso e acha que a gente está endeusando Kardec. Não está endeusando Kardec. A gente está só lembrando de que ele foi o codificador. Ele foi o que ajudou a reunir isso. Ele teve esse mérito de ser o codificador. Ponto final. Ele não é profeta, ele não é médium, ele não é nada. Ele teve O Sátiro, o que a gente viu Kardec é da seguinte forma. O Kardec era o contraponto ao que vários espíritos estavam fazendo. Então ele tinha de pegar, analisar tudo aquilo lá, discutir, que muitas vezes o Kardec não compreendia o que os espíritos estavam falando, então ele tinha de pegar e entender o que os espíritos estavam falando. Por exemplo, a gente pega a própria palavra fluido, se a gente for verificar naquela época, ela tem vários significados. Então, qual o significado da palavra fluido? Isso era uma das preocupações que ele colocou, das palavras têm vários significados. Ele coloca isso, então ele fala assim, os termos novos que eu vou criar, ele só pode ter um significado. Então ele vai falar alma, eu só vou entender alma como espírito encarnado. Então toda vez que aparece a palavra alma, será espírito encarnado, para diferenciar. Mas tem muita coisa... Ele ressignificou. Que ele teve de entender o que os espíritos estavam falando. Então vai haver uma mudança do que ele vai entender no livro dos espíritos do que ele vai entender na Gênese. Sim. Ou mesmo no céu e inferno.
é gradativo a compreensão dele. É interessante o que o Delane Pai fala, que faltavam 4 meses para lançar o Livro dos Espíritos e ele ainda não tinha aceito a reencarnação. Não, a gente debateu isso lá no começo, né, na introdução. O Paulo traz para a gente esse debate, do sentido de que, tanto que a gente decidiu conduzir o estudo dessa maneira, né, agregando coisas, trazendo, e por isso é um dos motivos que a gente grava as aulas, porque se a gente chegar lá na frente e achar, olha, vamos voltar àquele tema que a gente falou lá no capítulo 1, a gente tem o capítulo 1 gravado, tem o 2 gravado, tem as aulas. Tanto que eu vou voltar e vou documentar onde a gente começou e onde a gente acabou cada vídeo, entendeu? Porque é o mínimo da referência. Eu vou fazer isso. Hoje eu já estou anotando aqui para não me perder, e aí vou documentar lá no corpo isso daí. Porque isso ajuda a gente a voltar depois e recuperar exatamente o ponto, a aula que falou. E pelo menos a gente tem 2 estudos, né, falando do mesmo tópico de visões diferentes. E os debates têm sido bem interessantes, bem diferenciados, bem complementares, né? É bem isso mesmo. Ô, Satiro, também acho que é importante ressaltar essa questão que o Kardec coloca aqui, que o Espiritismo a ninguém é dada a última palavra sobre o Espiritismo, né? Isso. Então, se a primeira revelação era Moisés, a personificação do Moisés, tudo que ele dizia era lei. Na segunda revelação, Jesus, os ensinamentos de Jesus são a base da segunda revelação. A terceira revelação, a gente não pode dizer, olha, o que fulano disse é a expressão da verdade, é uma revelação, o ciclano. Né? Então, a gente tem que analisar todos os fatos e utilizar sempre, né, essa metodologia do Kardec aqui da análise, do crivo da razão e do bom senso. Isso. Nada disso é novidade para nós, mas ainda assim a gente vê muita gente, às vezes até mesmo nós, somos envolvidos nessa ideia aí da heteronomia de que, não, alguém disse tal coisa, então deve ser a expressão da verdade, devemos seguir, né? Agora mesmo falou aí do Divaldo, com as mensagens do Bezerra, né? Então, a gente tem que sempre, né, porque é o Divaldo que disse que é pura expressão da verdade. Eu já ouvi uns comentários dele aí que eu, no mínimo, fiquei, assim, pensativo. Eu falei, não é bem isso, não acredito que seja isso. Então, a gente tem que ter essa ideia. O Espiritismo não tem porta-voz, né? Não é personificado na figura de ninguém. E o próprio Kardec coloca, nem na figura dele, né? Mas a gente sabe que ele utilizou a metodologia das ciências filosóficas, né, utilizando esse critério aí da experimentação, da análise, da observação. Então é isso que a gente tem que fazer sempre em qualquer tipo de situação que aconteça, né? No nosso dia a dia e também dentro do espiritismo, né? Nunca acreditar piamente no que alguém disse, porque é a opinião de uma pessoa, né? Não quer dizer que seja... O primeiro convite do espiritismo é esse, né? É a gente aceitar. E senão a gente renega. O primeiro conselho de Kardec é esse, logo de cara. Entendeu? E aí você vê nesse período de pandemia, quantas mensagens foram espalhadas, compartilhadas aí pelo WhatsApp, principalmente, né? E muitas delas você olha assim, diz, meu Deus, não tem o menor sentido prático, né, do que está sendo dito lá. E espíritas passando como se fosse uma revelação divina, né? Muita gente. É complicado, então a gente tem que estar sempre atento. Eu tive esse mesmo debate complementar aquele que a gente teve de estudo, lembra? Quer dizer, sim, assim, eu analisei alguns vídeos que as pessoas falam. E você não pode pegar no vídeo, por exemplo, uma doutrina que você ouve de um palestrante, famoso ou não. Às vezes as pessoas dizem alguma frase que pode ter várias interpretações, entendeu? Você não pode... Ele não errou. Mas ele deixou em aberto para quem não estudou uma interpretação que pode ser completamente errada. Então não é erro, é falta de aprofundamento. Então as pessoas têm que saber que elas estão ouvindo uma doutrina, que elas estão... Qual o grau de profundidade? É por isso que o principal, cada vez mais para mim, é o estudo. Porque é no estudo que você tem a obrigação de ser específico. Peraí, esse ponto eu não entendi. Explica de novo de outra maneira. Me dá a fonte. Isso você tem que fazer no estudo. Você não pode
do estudo dizendo assim, não, eu vou compreender que o irmãozinho que está comigo, ele tem uma visão diferente da minha. Eu compreendo, mas eu não vou deixar de dizer o que eu tenho que dizer. Ele tem que viver com aquilo que ele acredita e eu vivo com o que eu acredito. E a gente, se há um confronto de ideias, porque confronto é um pecado, não pode haver confronto de ideias. Aí vira inimizade, as pessoas não sabem lidar com confronto no estudo, infelizmente. Né? Mas voltando no ponto, eu acho que às vezes você tem grandes palestrantes nossos que eles não estão falando nada de errado. Só que você tem o seguinte, mas isso pode ser interpretado de uma maneira errada, porque ele não completou o pensamento, ele não deu subsídio para a pessoa ter a ideia exata. Aí, se a pessoa não sabe de fatos que a gente conhece, ela vai ter uma interpretação dele. Experimentem ver os vídeos dessa maneira, que vocês vão compreender. Não é que é ruim, não é que ele está mentindo, não está, mas ele está sendo superficial, vamos dizer assim, naquele ponto, que pode ser importante para uma pessoa. A própria Revista Espírita tem eu tenho que trazer, acho que é de 1864, novembro, ele diz, é um texto que ele diz, acho que é um discurso, e ele diz nesse texto, o título é Espiritismo é uma ciência positiva. Então, lá no meio, ele vai colocar que ele coloca a palavra escolho, né, que é obstáculo. Né? O maior obstáculo ao espiritismo é justamente, não é aqueles que são contra o espiritismo, nem aqueles que não o entendem, mas sim aqueles adeptos que não compreendem os seus ensinamentos, né? Ou os compreendem de maneira superficial, tiram dele as verdades que acreditam que sejam e depois espalham essas falsas, né, verdades, aí, opiniões. Né? Então, são aqueles que não entendem a fundo a doutrina, que se dizem espíritas, e que divulgam de maneira incompleta, superficial, ou de um ponto de vista somente dele, que muitas vezes também faz ali um arranjo para que coincida com o tipo de pensamento que ele tem a respeito da vida. Né? Não é um arranjo nem maldoso. Eu acho que isso é a questão da interpretação da Bíblia, sabe? Sim, sim. Aí a pessoa olha o texto... lá atrás, ali, dos teólogos que tentavam a todo custo juntar ali as descobertas da ciência com o que eles acreditavam ser a verdade, né? E nunca conseguiam, ficavam girando em círculos, né? Então, uns itens atrás, a gente encontra isso no Espiritismo hoje. Então, a pessoa quer porque quer provar que o passe é uma emissão de energia. Não adianta, às vezes é uma pessoa que não tem a compreensão, mas muitas vezes são pessoas que têm até um relativo estudo, mas querem do Espiritismo ao seu ponto de vista e propagam essa visão. Eu já ouvi um palestrante dizer aí que todas as pessoas, palestrante famoso, todas as pessoas que morreram pelo Covid, né, pelo coronavírus, vão ter uma breve estada no mundo espiritual e vão retornar para alavancar o mundo de inspiração. E ele estava com ele ouvir hoje, no final de semana, resolvido. Ele estava com ele aberta. E alguém me mandou esse vídeo, já eu não fazer nada, quer dizer que eu vou na gente procurar, né? Eu falei, cara, deve ser adulterada, porque essa aqui não tem nada disso, não fala isso. Então, ele generalizou, e ele é muito objetivo no que ele diz, não há margem à dúvida, não, ficou superficial. Não, ele fala, olha, fiquem tranquilos, todos os que desencarnarem pelo corona vão ter um breve estágiozinho lá, um descanso no mundo espiritual e vão retornar para dar sequência aí ao nosso mundo de regeneração. Fiquem tranquilos, todos, generalizou. A gente sabe que não é isso. Vamos aproveitar e vamos morrer para voltar logo, porque já vamos voltar nele. Uma breve passagem no mundo espiritual e retorno para essa volta em 10 anos, 20, porque aí já mudou muita coisa, eu já pego um mundo melhor. Aí já veio para ajudar o progresso da humanidade. Olha o estágio que eu volto. Foi consolador, hein? Foi legal. Eu quero desencarnar pelo coronavírus, então, que eu quero fazer parte do mundo de regeneração, e se eu falecer pelo coronavírus, eu vou ter minha passagem garantida. Da regeneração ainda. Ele afirmou isso? Depois que a gente tem que tomar cuidado. Aqui estudar Kardec nada. Posso estar errado a minha interpretação, mas acho que ele foi muito direto lá, não tinha como errar, não. Porque muita gente mandou o vídeo para mim e eu fiquei olhando, não é bem isso, não. Então, a pessoa, como eu disse, a pessoa às vezes ela tem uma opinião formada e ela não muda, por mais erudito que essa pessoa seja, erudita, né?
ou tendo conhecimento, às vezes ela tende muito para um lado ali do espiritismo, né? Que é o lado, como já foi falado aí, religioso, né? Entre aspas. Então ela quer, de alguma maneira, fazer com que o que ele lê, isso, como é que fica? Então, tem muita gente que entra em parafuso, então tenta fazer esse casamento aí meio que forçado, né? Para que pelo menos tenha paz de espírito para seguir em frente, né? Só que vai divulgando essas informações incorretas, né? Não, eu não acho isso assim, digamos assim, não acho intencional isso, mas é um cuidado que a gente tem que ter, entendeu? É justamente o que eu estava dizendo é o seguinte. É uma visão que a pessoa tem, só que ela não usa o crivo da razão e do bom senso, ela usa o método ela não dele, segue Kardec. Não segue. Não segue Kardec e não aprofunda no estudo. Cada vez isso fica claro. Faz ou se ele se aprofunda, ele faz essa... Eu usei esse termo de arranjo, eu ainda acho que é um arranjo. Ele faz esse arranjo no que ele estudou com o que ele pensa. Ele tem um casamento lá. Natural, né? Ele não faz a leitura de um ponto de vista externo. Olha, estou lendo isso aqui, vou analisar friamente isso, né? Ele não faz esse tipo de análise. Análise baseada no que ele pensa. Eu acho assim, se eu fosse falar de um erro que eu cometo como espírita, eu diria o seguinte: o erro que eu cometia como espírita, não cometo mais, não dar devido valor ao estudo. Eu acho que se resolvido isso, a gente resolve o movimento espírita, entendeu? Se eu estudar Kardec e depois dizer, você sabe, entendeu? Hoje eu entendo com clareza aquilo que o Paulo falou. Eu só vou abrir a boca e falar do espiritismo, né, diz com as palavras dele, a hora que eu estudar todo o espiritismo. Aí quando eu quero estudar, ele acabou, assim, isso não está em Kardec, ponto final, acabou, não é espiritismo, entendeu? Isso não está, não é uma parte do Kardec nem próximo disso. Então, sabe quem agiu assim, Sátio? O Batuíra. Se você pegar o jornal do Batuíra, que começa ali em 1890, ele só vai começar a assinar o nome dele em 1907. Ele fica de 1890, 1889, até 1907, sem assinar os artigos. Ele utiliza um pseudônimo. Tá. Ele só vai começar a assinar... A FEB já existia, né? Em 1907, quando ele fala assim, agora eu entendi. Agora eu vou assinar. E a FEB existia nessa época, né? Sim. A primeira presidência foi 16, né? 1900. O quê? Da FEB? Não, a primeira presidência que incluiu o rustanguismo, desculpe. Pois é. Não, o rustanguismo existiu desde... O rustanguismo entrou aqui em 1869... Não, 1869. Mas o que eu estou lembrando é que eu vi que, a partir dessa, esqueci o nome, Júlio, não sei o quê, um presidente que teve, em 16, 17, o rustanguismo foi incluído, inclusive, foi quando foi incluído dentro dos estatutos da FEB. Não, o primeiro presidente da FEB é rustanguista, que é o Marechal não, como é que é o nome dele? Então foi um trabalho. É porque eu li em alguns lugares que já tinha muita coisa ainda afinada com Kardec. E aí, quando chegou nessa época, eles mudaram muito mais drasticamente ao ponto de incluir Rustang na obra do Espiritismo, né? No Estatuto. Não, o primeiro presidente da FEB, ele tem até um livro de história dele, que ele já coloca o rustanguismo nos livros de história. Ele não é fraco, não. Eu esqueci o nome dele, é o REF, REF. É o primeiro presidente da FEB, é um militar. Ele já colocou ali. E depois nós tivemos um outro que não foi. Aí veio o terceiro presidente, que é o Bezerra, que são três, a FEB, né? Deixa bem claro, FEB é uma coisa. O grupo dos humildes, o grupo do... é outra. Esse sempre foi rustanguista. Everton de Castro, primeiro presidente da FEB. Everton Quadros, primeiro presidente da FEB. Raimundo Everton Quadros. REC. Mas é isso mesmo que a gente falou aí. É bom a gente lembrar dessas coisas e afinar, não as interpretações, mas afinar os fatos, né? O grande mal, que eu vejo é o seguinte.
A partir do momento, esse nome FEB, ele parece que foi inspirado por uma turma que dá uma coisa de sentido oficial. E a gente tem que pensar que a FEB era um centrinho pequenininho, não vou dizer pessoas insignificantes, que ninguém é insignificante, mas ele era minoria no movimento espírita. Mas tinha esse nome pomposo, Federação Espírita Brasileira. E era um centro pequenininho, que não tinha nem sede própria. E cresceu de um jeito, dando esse caráter oficial para a doutrina, que eles nunca foram representantes. Eles ganharam, a impressão que eu tenho do que eu já li sobre isso, tenho lido ainda, é que eles ganharam pelo poder econômico, né? Com a livraria e a distribuidora, né? Eles tiveram, ainda hoje, né? Ainda teve uma herança de uma mulher muito rica que fez com que eles construíssem aquele prédio lá. Aquele primeiro eles construíram prédio a gráfica, né? E com a gráfica isso é anterior ao Chico. Não entendi o que você falou, distribuidora. Não, eles construíram também a gráfica e começaram a ganhar muito dinheiro. Mas a gráfica foi com o dinheiro da herança do Frederico Figner, que o Chico recusou e deixou para a FEB. Isso, eu li isso. Isso mesmo. E aí você tem todo mundo doando suas obras para a FEB, Chico, por exemplo, né? E outros. E daí você tem um baita poder econômico. Ó. Imagina hoje, né? Um baita poder econômico ali. Então, Mas hoje a FEB ela tá passando por maus momentos, porque ninguém mais compra livro. Todo mundo hoje pega na internet. Então, todos esses direitos autorais aí, eles não têm. Por exemplo, se você lançar hoje um livro digital, já está decidido pelo pessoal da Justiça que eles não têm direito. Livre domínio, a editora que publicar fica com os direitos. Isso das obras do Chico. Porque já saíram do domínio, já caiu do domínio público, né? Não caiu. Se for gráfico, é da FEB. Agora, se não for gráfico, porque quando o Chico doou, era livro. Não estava especificado o restante. Como ele abriu mão do direito para a família, está livre para o restante. O mesmo se dá com as obras agora me fugiu o nome dele, o tradutor que a gente gosta, o Herculano Pires. Então quando é livro digital... Se é livro digital, de autor desencarnado. Se tiver vivo, não. Aí ele vai ter direito de tudo. Sim, mas se ele tiver desencarnado, é o direito... Pelo que eu entendi que deram um ganho. A FEB perdeu isso daí. Olha só, não sabia disso não. Interessante. Mas também é minoria. Poucas pessoas compram livro digitalizado. É minoria, sim. É minoria. E, inclusive, você não acha obras gratuitas na Amazon, por exemplo. São poucas, né? Até o único livro do Paulo que está em digital é Autonomia. Estou comprando o Mesmer e a revista no papel. Vou entrar na turma de vocês. Meio retrógrados, atrasados, vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Os evoluídos têm que conviver com esses seres assim, que não usam nem um tablet, assim, nem nada. Não. Capa preta aí, aqui né? tem uma livraria completa, então. Da capa preta, poxa. Amigo meu fala assim, como é que vão saber que eu sou um cara inteligente se eles não veem a livraria cheia de livros? Você tem toda a razão. Nesse ponto você tem toda a razão. Vou saber. Ok, pessoal. Paramos no 45, então. Estamos aqui nos momentos finais. Vocês, como sempre, muito bom. Tá? Tem umas duas revistas aí para a gente ler. Quem quer fazer uma oração final aí? A Maria já fez a abertura. Quem é que quer fazer? Posso fazê-la. Vamos lá, Tânia. Uhum. Deus, nosso Pai,
Criador de tudo o que há. Neste momento, encerrando os nossos estudos da tarde de hoje, com o coração cheio de gratidão por tudo que pudemos debater, aprender juntos, estreitar laços. Te agradecemos a vida, a presente reencarnação, a doutrina espírita que nos instrui e nos consola. E que sigamos nós em frente, perseverantes, estudando sempre conforme nos pede Kardec, aprimorando o nosso conhecimento para podermos divulgá-lo com os nossos companheiros de jornada terrena. Assim, em teu nome, ó Pai, em teu nome, Jesus amado, em nome dos bons espíritos que nos assistem, nós encerramos a tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja.